Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Meus irmãos, no domingo retrasado, eu introduzi a exposição dos últimos versículos do capítulo 2, os versos 17 até o verso 20, onde o apóstolo Paulo explica a razão pela qual ele não pôde retornar a Tessalônica, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que as separações são normalmente difíceis e muitas vezes elas ocasionam dificuldades, elas ocasionam problemas. Já a passagem que temos diante de nós hoje para considerar, por outro lado, nos ensina o quão agradável ou agradáveis são as boas novas daqueles que estão distantes e o alívio que elas trazem para nós acerca das pessoas que nos são queridas. Há um Provérbios, no livro de Provérbios, um dos muitos ditos sábios do sábio Salomão, no capítulo 25, no versículo 25, onde ele declara que como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Em certo sentido, a passagem que lemos ilustra esse provérbio de Salomão. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Estivemos há poucos domingos estudando o capítulo 2, a que eu fiz referência há pouco, onde o apóstolo Paulo defende o seu ministério em Tessalônica e defende a sua ausência daquela igreja, explicando que não pôde retornar como era o seu desejo, não porque lhe faltasse vontade para isso, não porque ele não amasse aqueles irmãos, não porque ele não tivesse interesse pelo desenvolvimento espiritual daquela igreja, mas porque as circunstâncias não haviam permitido. Não sabemos exatamente quais foram as circunstâncias, não sabemos se o apóstolo Paulo não pôde
retornar por motivo de saúde, ou porque o retorno dele a Tessalônica causaria mais problemas ainda àquela igreja em virtude das perseguições que ela sofria, ou se, como é provável, apenas as atividades ministeriais, missionárias dele na cidade de Atenas e depois em Corinto haviam impedido o seu retorno à igreja de Tessalônica, como era o seu desejo e como provavelmente ele havia prometido fazer, se Deus assim permitisse. O fato é que ele não havia retornado porque Satanás havia colocado uma barreira no seu caminho e o havia impedido de consumar o seu propósito e a sua vontade, que era realmente retornar à igreja de Tessalônica, de onde havia saído de maneira prematura por causa da perseguição, e ele se sentia, como resultado, como consequência disso, orfanado, como pais que são forçados a se separar de seus filhos de maneira prematura. No domingo passado, estivemos considerando os 5 primeiros versos do capítulo 3, que o presbítero Célio leu há pouco, aonde o apóstolo Paulo demonstra ou evidencia o enorme interesse que ele tinha pela igreja de Tessalônica. Ele fala da sua preocupação, do seu cuidado, do seu temor pela igreja, da providência que ele tomou como demonstração do interesse que tinha por aqueles irmãos, enviando Timóteo para saber acerca das condições da igreja, daqueles irmãos, e ao mesmo tempo confortá-los, fortalecê-los, exortá-los para que eles permanecessem firmes na fé, a fim de que aqueles irmãos não se inquietassem com as perseguições que eles vinham experimentando, mas fossem animados, encorajados no sentido de compreenderem que é assim mesmo, como crentes em Cristo, como pessoas comprometidas com a sua palavra e com o Evangelho, se formos piedosos e sinceramente determinarmos viver de conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida, nós compartilharemos das perseguições, dos sofrimentos que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo experimentou e padeceu como consequência da sua fidelidade no desempenho do seu ministério, do seu ofício, como o nosso mediador, obedecendo integralmente à vontade do Pai. Já a passagem que acabei de ler com os irmãos tem um tom completamente diferente do tom dos versículos anteriores que o presbítero Célio acabou de ler para nós e que eu estive expondo no domingo passado. Os 5 primeiros versículos desse capítulo falam da preocupação do apóstolo Paulo, da ansiedade em que ele se encontrava. Ele não podia mais suportar o cuidado por aquela igreja, o temor de que o diabo tentasse aqueles irmãos em meio às provações e privações, perseguições, tribulações, e o seu labor em Tessalônica se tornasse inútil, e aqueles irmãos se desviassem em função das perseguições que vinham experimentando. Os primeiros 5 versículos, portanto, encontramos o apóstolo Paulo apreensivo, temeroso, angustiado até certo ponto, preocupado com a condição da igreja, ao ponto de dizer que não podendo mais suportar, preferiu ficar sozinho ou sozinhos, se foi o caso de que Silas permaneceu por um tempo com ele, e enviar Timóteo
para que então tivesse notícias da situação da igreja, do estado espiritual da igreja, naquelas condições difíceis, e a igreja pudesse ser confortada, encorajada, exortada, animada por Timóteo. Já na passagem que temos, meus irmãos, para considerar hoje à noite, que acabei de ler, versos 6 ao verso 10, encontramos o relato do regresso de Timóteo com as boas notícias de Tessalônica, bem como a menção que o apóstolo Paulo faz aqui dos efeitos que as boas notícias de Tessalônica, trazidas por Timóteo, produziram sobre ele como pai daquela igreja, como missionário, fundador da igreja de Tessalônica. É interessante, meus irmãos, que no início do versículo 6, quando nós lemos, agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias, o apóstolo Paulo utiliza uma expressão, aqui traduzida por boa notícia, que em todas as outras dezenas de vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, na língua original, significa evangelho, as boas novas do evangelho, a proclamação, o anúncio das boas notícias, das boas novas, da oferta gratuita de salvação que Cristo oferece a todos quantos depositarem nele a sua confiança, sendo, através dessas boas notícias, remidos dos nossos pecados e salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Paulo, Silas e Timóteo estiveram em Tessalônica anunciando as boas novas do Evangelho. E agora Timóteo vem de Tessalônica com boas novas para Paulo. É a única vez em que a palavra aparece em todo o Novo Testamento, não com referência ao Evangelho, mas com referência às boas notícias que o Evangelho produziu na vida daquela igreja e continuava a produzir na vida daqueles irmãos. Agora era Timóteo quem evangelizava Paulo, no sentido de trazer para Paulo as boas notícias, as boas novas do que a graça e a misericórdia de Deus estavam agindo, efetuando, operando entre aqueles irmãos queridos da igreja de Tessalônica. Vamos, irmãos, considerar esses versículos, procurar compreendê-los, extrair dele as lições que eles contêm para a nossa vida, sob o tema As Boas Novas de Tessalônica, porque esse é o assunto que nós temos para considerar nesses versículos. E chamo a atenção dos irmãos para o fato de que os versículos naturalmente se dividem em duas partes, essa porção. Nos versículos 6, Paulo fala dessas boas novas que Timóteo trouxe da igreja de Tessalônica. E nos versos 7 a 10, o apóstolo Paulo menciona os efeitos dessas boas novas sobre ele próprio, sobre a sua própria situação e condição, sobre a sua própria vida. Vamos considerar primeiro, irmãos, o versículo 6 e observar quais foram as boas novas que Timóteo trouxe da igreja de Tessalônica. Qual foi o evangelho nesse sentido? As boas novas que o apóstolo Paulo, Timóteo, o evangelista Timóteo, pôde trazer e comunicar ao apóstolo Paulo, que ansiosamente aguardava as notícias da situação, da condição, do estado daquela igreja. Os irmãos podem observar que as boas novas, as boas notícias trazidas de Tessalônica, elas diziam respeito a duas áreas. Primeiro,
ao estado espiritual daquela igreja. E o estado espiritual daquela igreja é resumido com duas palavras que Calvino chama de a síntese, o sumo, o resumo da piedade e da vida cristã: fé e amor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Timóteo chegou, podemos imaginar, o apóstolo Paulo ansioso pelo seu retorno e por saber, conhecer a condição espiritual daquela igreja, e ao relatar a condição da igreja, Timóteo parece ter enfatizado essas duas áreas principais que, como mencionei há pouco, resumem a verdadeira piedade, a genuína piedade. Aqueles irmãos permaneciam firmes na sua confiança em Cristo. Eles permaneciam firmes na fé. Como lemos há pouco, o presbítero Célio leu há pouco, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, aqueles irmãos continuavam aproximando-se de Cristo em sincero coração, em plena certeza de fé. Continuavam firmes na fé, firmes na sua confiança de que aquele em quem eles haviam crido era poderoso para salvar as suas almas, e valia a pena toda provação, toda perseguição, toda privação, todo o sofrimento, pelos benefícios espirituais que eles desfrutavam através da obra salvadora de Jesus, realizada no lugar deles, através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aqueles irmãos, apesar das provações, apesar das perseguições, com toda a dificuldade que eles estavam experimentando, todos os problemas de relacionamento que eles estavam passando dos seus próprios patrícios, provavelmente dos seus próprios parentes, maridos convertidos, nas lutas com esposas não convertidas, esposas convertidas sofrendo nas mãos de maridos não convertidos, filhos experimentando perseguições espirituais dos seus pais e vice-versa, de seus vizinhos. Eles continuavam firmes na fé. E a firmeza da fé daqueles membros da igreja de Tessalônica se manifestava através do amor que eles continuavam manifestando uns pelos outros, como virtudes que, no entendimento do apóstolo Paulo, não podem ser dissociadas, porque ele mesmo afirma em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, que a fé atua pelo amor, a fé opera pelo amor, a fé se manifesta através do amor, porque nós passamos a amar porque Deus nos amou primeiro, e porque cremos no Senhor, porque colocamos nele a nossa confiança. Essa fé produz modificação na nossa vida, no nosso coração, nos habilitando a amar os nossos irmãos, como Cristo também nos amou e manifestou isso através da sua vida, dos seus sofrimentos e da sua morte na cruz do Calvário. No início da exposição dessa carta, nós vimos exatamente que entre os motivos que levaram o apóstolo Paulo a agradecer a Deus estavam exatamente essas virtudes que ele menciona aqui, essas boas notícias que foram trazidas por Timóteo acerca do amor, da fé, do amor, bem como da esperança que ele pôde constatar como firme ainda naquela igreja, apesar das tribulações e perseguições que aqueles irmãos estavam experimentando. Lembra no capítulo 1, no versículo 2, que o apóstolo Paulo dava sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar
recordando-nos diante de Deus, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, as boas novas que Timóteo trouxe de Tessalônica não se resumiam ao avanço, ao progresso, à firmeza, à perseverança daqueles irmãos na fé, no amor, na esperança, nessas virtudes cristãs. Haviam boas novas de natureza mais pessoal. Eles não apenas perseveravam firmes na fé e no amor, mas eles também continuavam guardando pelo apóstolo Paulo, apesar das insinuações dos opositores que ali chegavam e que tentavam desqualificar o apóstolo Paulo, seu ministério, sua ausência, seus propósitos, suas motivações, sua sinceridade. Aqueles irmãos em Cristo continuavam a nutrir pelo apóstolo Paulo e pelos missionários que haviam trazido inicialmente a eles a palavra de Deus, o carinho, a afeição que Paulo e seus companheiros também nutriam e continuavam a manter por aqueles que eles haviam evangelizado. Na segunda parte do versículo 6, nós lemos que além das boas notícias da vossa fé e do vosso amor, Timóteo trouxe ainda as boas notícias acerca do fato de que eles sempre continuavam guardando boas lembranças, grata lembrança de nós, diz Paulo, desejando muito ver-nos, como aliás também nós desejávamos vê-los também, irmãos. Portanto, dentre as boas notícias trazidas por Timóteo da igreja de Tessalônica, entre as boas novas de Tessalônica, estavam não apenas o progresso na fé e no amor, resumindo o avanço, sintetizando o progresso daquela igreja na fé, o estado espiritual avançado daquela nova igreja recém-estabelecida, recém-fundada, em meio a todas as provações e privações. Mas também as boas notícias de que eles continuavam nutrindo afeição, carinho, amor, reconhecimento por aqueles que lhes haviam levado a palavra de Deus, por aqueles que haviam sido o instrumento da graça de Deus para a conversão deles, para a mudança do coração deles, para que eles fossem, como de fato foram, arrancados dos ídolos e convertidos a Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo temia, certamente, que aqueles irmãos, que os opositores do Evangelho, os opositores de Paulo, os legalistas, tivessem seduzido membros daquela igreja, de tal maneira que eles não mais nutrissem pelo apóstolo Paulo os mesmos sentimentos, a mesma afeição, o mesmo carinho, a mesma alegria, o mesmo amor que ele continuava nutrindo por eles. E que boa notícia, quando Timóteo chegou e trouxe essa boa nova, que soou aos ouvidos de Paulo como um evangelho, como uma boa notícia acerca do estado espiritual da igreja e acerca dos sentimentos da igreja pelo apóstolo Paulo, continuavam intocados, firmes, como, aliás, o apóstolo Paulo também mantinha por eles, e como eles estavam tão desejosos de vê-los, como Paulo também continuava sempre desejoso de vê-los, e só não pôde fazer isso ainda, não porque lhe faltasse interesse, não porque lhe faltasse afeição, não porque lhe faltasse amor por aquela igreja, mas porque o diabo não havia permitido ainda, pelas circunstâncias, ou por qualquer que tenham sido os motivos, que ele
fosse visitar, retornasse, como era seu costume, a igreja de Tessalônica. Mas, meus irmãos, a passagem, como disse há pouco, contém não apenas as boas novas que Timóteo trouxe de Tessalônica a respeito do estado espiritual da igreja e dos sentimentos da igreja pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo menciona nos versos seguintes os efeitos que aquelas boas novas ocasionaram sobre os missionários, sobre Paulo, provavelmente sobre Silas também, que a essa altura provavelmente já se encontrava com ele. E entre os efeitos que essas boas notícias proporcionaram ao apóstolo Paulo, ele menciona, em primeiro lugar, os irmãos podem observar, o consolo que essas notícias significaram e trouxeram para ele em meio às privações e às provações pelas quais ele estava passando naquele momento no desempenho, no exercício do seu ministério. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. O apóstolo Paulo, como eu já fiz referência anteriormente aos irmãos, se encontrava na cidade de Corinto. Era uma cidade difícil, iníqua, um povo extremamente lascivo. Ser de Corinto era quase sinônimo de impureza, de lascívia, de impiedade. Lá o apóstolo Paulo chegou sozinho, sem os seus companheiros. Lá ele chegou sem apoio financeiro nenhum, teve que anunciar o evangelho de dia e trabalhar de noite para poder se sustentar. Foi preciso que Deus mesmo, de uma maneira extraordinária, o confortasse, o consolasse, como lemos no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo em Corinto teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, Paulo, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ao que tudo indica, Paulo estava ali apreensivo, temeroso, tinha vindo de Atenas, ali havia anunciado o evangelho na capital intelectual do mundo antigo. O resultado tinha sido pífio, pouquíssimos atenienses haviam respondido positivamente à sua pregação do evangelho. Dirigiu-se para Corinto, sem apoio, sem seus companheiros, sem dinheiro, numa cidade lasciva, temeroso do resultado do evangelho, em meio a privações, como ele mesmo menciona aqui na sua carta aos Tessalonicenses, nessa passagem que estamos considerando, no versículo 7, em meio a tribulações próprias do evangelho, acerca das quais nós já nos referimos outras vezes quando ele faz menção do seu currículo vitae, na sua carta posteriormente escrita à igreja de Corinto, aonde ele também experimentou dificuldades e problemas da parte daquela igreja. Mas, meus irmãos, em meio àquelas lutas ministeriais, em meio àquelas tribulações, aquelas aflições, aquelas privações pelas quais o apóstolo Paulo estava passando, e dentre essas tribulações que ele faz referência, certamente está a preocupação pelas igrejas, entre as quais a igreja de Tessalônica. Aquelas boas notícias, aquelas boas novas, foram como água fria para o sedento, como Salomão menciona no seu livro de Provérbios, como água fria para o sedento,
tais são as boas novas vindas de uma igreja distante, remota, para confortar, animar, esse é o sentido da palavra, encorajar o apóstolo Paulo em meio às suas aflições e tribulações ministeriais. Foi uma força que o apóstolo Paulo recebeu ali. Foi um encorajamento enorme aquelas notícias. Podemos imaginá-lo ali abatido, apreensivo, triste, preocupado com a igreja. Quando Timóteo chega com essas notícias, ele diz: olha, irmãos, um dos resultados dessas notícias acerca do avanço da fé de vocês e dos sentimentos de vocês por mim, é que eu me sinto confortado, consolado, animado, encorajado para continuar desenvolvendo o meu ministério agora aqui na cidade de Corinto. Mais do que consolado e animado, encorajado em meio às tribulações que o apóstolo Paulo estava experimentando, ele diz no versículo 8, de uma maneira extremamente viva, uma linguagem até difícil da gente, até certo ponto difícil de entender, que ele foi vivificado, na realidade, pelas notícias recebidas de Tessalônica. Ele não apenas havia sido consolado em meio à tribulação, mas ele havia sido vivificado em meio de morte. Sim, irmãos, por isso, verso 18, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. É provável, irmãos, que a tradução da segunda parte, se é que estáis firmados no Senhor, não seja a melhor tradução para o texto original. É verdade que nós temos uma condição na língua grega, mas o grego tem 3 tipos de frases condicionais: condicionais de fato, condicionais contrárias ao fato e condicionais de dúvida. E quando a língua grega utiliza o modo subjuntivo, aí nós temos uma condição de dúvida, mas não é o caso aqui. Quando a língua grega utiliza o modo indicativo, aí é uma condição de fato. E melhor do que traduzir se é que estáis firmados no Senhor, seria traduzir por visto que estáis firmados no Senhor. Seria mais ou menos quando nós lemos: se Deus é fiel, sejamos nós também fiéis. Claro que Deus é fiel. Não há dúvida quanto à fidelidade de Deus. Melhor traduzir frases como essas da seguinte maneira: visto que Deus é fiel, pois então sejamos nós também fiéis. Visto que estáis firmados no Senhor, visto que eles continuavam, como Timóteo já havia mencionado, firmes na fé e no amor, o apóstolo Paulo, que se encontrava abatido, que se encontrava, uma linguagem figurada, até certo ponto morto, agora recebeu esse fôlego de vida, recebeu esse ânimo vivificante através das boas notícias trazidas por Timóteo, vindo de Tessalônica. Meus irmãos, várias vezes o apóstolo Paulo faz referência à vida cristã e particularmente ao ministério da palavra como sendo um ministério que nos produz morte. Morte dos ministros nos abate, nos angustia, para que, abatidos e angustiados, através da nossa angústia, do nosso abatimento, da nossa morte, a igreja seja abençoada e vivificada. Talvez seja difícil para os irmãos entenderem, mas não é difícil para os ministros sinceros do Evangelho compreenderem isso. Escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Num certo sentido, não apenas o nosso homem exterior se corrompe, mas também o nosso homem interior muitas vezes se abate sim. Temos, porém, este tesouro, diz ele escrevendo à igreja de Corinto, em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É aí que ele chega no versículo que eu li, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Penso que essas palavras nos ajudam o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz: olha, eu me encontrava assim, angustiado, abatido, morto, num certo sentido, preocupado, sem aquele vigor, sem aquele ânimo, em virtude das preocupações com as igrejas, especialmente com a igreja de Tessalônica, naquela condição, naquelas circunstâncias. Como estariam aqueles irmãos reagindo às provações, às perseguições que eles estavam experimentando? Não tive tempo, pensando o apóstolo Paulo, de fortalecê-los mais, de edificá-los mais. Tive que fugir dali de maneira prematura, tive que deixá-los ali sem as instruções todas que eles precisariam para levar avante a vida cristã. Será que o tentador vai ser bem sucedido em fazer com que eles, com medo da perseguição, apostatem externamente da fé? Será que eles vão esmurecer? Será o que terá acontecendo? E a angústia se apoderava de Paulo, seu temor, ao ponto de ele não suportar, se abater. Essas são parte dos sofrimentos dos ministros do Evangelho com relação àqueles que Deus colocou sobre o nosso cuidado, sobre a nossa supervisão espiritual. Os irmãos sabem que quando estamos perto é um pouco mais fácil, porque estamos acompanhando, podemos agir, podemos reagir, mas quando os nossos queridos estão longe, os sofrimentos se avolumam, nossa preocupação fica maior e não estamos ali para poder socorrer, para poder vigiar, para poder ensinar, para poder pregar, admoestar, advertir. E, meus irmãos, aquelas notícias trazidas de Tessalônica não foram só consolo e conforto, encorajamento, foram vida para aquele que dia a dia carregava no corpo o morrer de Cristo, para que a sua vida se manifestasse no seu corpo mortal. Mas mais ainda, meus irmãos, observem a passagem que nós estamos considerando, e dentre os efeitos que aquelas boas novas trazidas por Timóteo de Tessalônica produziram em Paulo, além do consolo e da vivificação, ele menciona no versículo 9 a alegria, uma profunda alegria, profundo regozijo espiritual, que fez com que ele apresentasse a Deus, se dirigisse a Deus com ações de graça pela vida daquela igreja, pela vida daqueles irmãos, pelo estado espiritual daquela comunidade recém-estabelecida e pelos sentimentos que eles continuavam a nutrir por ele. Pois que ações de graça, diz ele, podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Não era simplesmente uma alegria carnal, era alegria espiritual, porque aqui é mencionado que é alegria diante de Deus. Podemos imaginar o apóstolo Paulo aqui tendo essas notícias, cheio de conforto, de consolo, vivificado nas suas tribulações e perseguições, se dirigindo a Deus para expressar a sua infinita gratidão pela maneira como Deus vinha guardando aquela igreja, como vinha abençoando aquela igreja, como a obra salvadora de Cristo na cruz vinha operando ainda na vida daqueles irmãos, e como eles continuavam firmes na fé, no amor, na esperança e nos sentimentos que mantinham pelo apóstolo Paulo. É verdade que essas qualidades eram qualidades daquela igreja, mas são qualidades, todas elas, produzidas por Deus.
E por isso, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo se regozija pelo avanço espiritual daqueles irmãos, pela perseverança daquela igreja, ele sabe que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Em última instância, não só a fé e o amor daquela igreja, como a alegria, o conforto, o consolo de Paulo, vinham de Deus, e portanto era ele que ele ia para expressar as suas ações de graça e a sua gratidão pela maneira como, através do seu Espírito e da sua palavra, ele continuava operando dos membros da igreja de Tessalônica. Não apenas consolado e vivificado, mas com grande, profunda alegria espiritual no seu coração, o apóstolo Paulo apresentava as suas gratidão a Deus, as suas ações de graça, pela condição positiva da igreja de Tessalônica, por quem ele estava tão angustiado e tão preocupado. E a última consequência, meus irmãos, que o apóstolo, ou consequência, o efeito das boas novas trazidas por Timóteo sobre Paulo, ele menciona no versículo 10. Essas boas novas da ação da graça de Deus na vida daquela igreja encorajaram Paulo a pedir mais, a orar mais. Certamente, Paulo já mencionou tantas vezes, vinha orando incessantemente por aquela igreja. Vinha pedindo, podemos aqui imaginar, Senhor, guarda aqueles irmãos, tem misericórdia deles em meio a essas provações. Não peço que, como o Senhor Jesus mesmo, teu filho, ensinou, que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Preserva a fé deles. Não permite que o tentador, através dos seus agentes ali infiltrados, convençam a igreja de que não há sinceridade da nossa parte, não há fidelidade nossa, e assim seja desacreditado o nosso evangelho, e eles venham a se desviar da verdade. Tem misericórdia deles. E agora chega a notícia, Deus teve misericórdia deles. Deus havia guardado aqueles irmãos que haviam começado tão bem, que haviam recebido a palavra de Deus, a palavra pregada como palavra de Deus, que vinha operando na vida deles, e em meio à tribulação haviam recebido a palavra de Deus com alegria. Paulo agora recebe essas notícias e, encorajado pela ação positiva de Deus na vida daqueles irmãos, ele pede mais. É normal na vida cristã. Quando Deus atende às nossas orações e responde positivamente às nossas súplicas, nós vamos a Ele agradecendo aquilo que Ele tem feito e pedindo que Ele continue nos abençoando e dispensando a sua graça sobre nós. E, portanto, como entre os efeitos que as boas novas produziram sobre Paulo, ele foi não apenas consolado, vivificado, alegrado e grato a Deus, mas ele foi e orou com muita intensidade, com intensidade acima do comum. As palavras aqui no versículo 10, mencionam, deixam claro a intensidade da oração do apóstolo Paulo. Orando, ele diz, noite e dia, com o máximo empenho, com toda a sua dedicação, com todo o seu vigor, com toda a sua força. E pelo que o apóstolo Paulo orava? Por duas coisas. Ele foi encorajado a orar por duas coisas. Uma, desafiar os empecilhos de Satanás. Orando que pela misericórdia e graça de Deus, as circunstâncias que estavam sendo utilizadas como impedimento diabólico, impedindo de retornar a Tessalônica, pudessem ser retiradas e ele pudesse finalmente realizar o seu desejo, a sua vontade, voltar a encontrar-se com aqueles irmãos face a face, como era tanto o seu desejo, e como não podendo fazer, enviou Timóteo, que agora trazia essas boas notícias de Tessalônica. Paulo orou intensamente, que Deus abrisse as portas e que Deus permitisse
que na sua soberana providência ele tivesse meios e condições e recursos, fossem quais fossem os impedimentos, que eles fossem retirados, e ele pudesse então consumar o seu desejo, a sua vontade, e retornar a Tessalônica para continuar como instrumento da graça de Deus para abençoar a vida daqueles irmãos. E o segundo propósito, ligado a esse, é que ele pudesse então, indo até eles, pessoalmente, reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Pelo contexto, meus irmãos, a palavra aqui traduzida por reparar, que pode ser traduzida como reparar, consertar ou completar, avançar nesse sentido, parece ter mais esse último sentido que eu estou mencionando. No entanto, não parece que aqueles irmãos tinham uma fé deturpada, uma fé que precisasse ser reparada ou consertada. O que precisava era completar aquilo que eles já conheciam, era preencher com mais instruções, com mais ensinos, com mais doutrina, com mais encorajamentos, aquilo que eles já conheciam e estavam avançando tão bem. Não há aqui nenhuma ideia de que o apóstolo Paulo estivesse repreendendo. Essas palavras não parecem transmitir no contexto nenhum tipo de repreensão. O que o apóstolo Paulo queria era, satisfeito como estava, pelo estado espiritual da igreja naquelas circunstâncias e condição, ter o privilégio de ir novamente a eles e continuar ensinando e continuar pregando, porque a nossa fé depende de instrução, de orientação, de ensino durante todos os anos da nossa vida. Precisamos ouvir mais acerca das verdades do Evangelho, precisamos sempre conhecer melhor a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos ser edificados, instruídos a vida inteira pela palavra de Deus e pela pregação, e o apóstolo Paulo sabia disso e queria muito ir até aquela igreja para poder assim preencher, completar com o ensino, a pregação, a fé daqueles irmãos, provavelmente aqui mais objetiva, isto é, um conhecimento mais adequado, mais aprofundado das verdades do Evangelho, da fé objetiva que nos foi comunicada e nos é comunicada através da palavra, mediante a palavra de Deus, mediante a palavra do Senhor. Temos, portanto, meus irmãos, nesses versículos, a reação do apóstolo Paulo, que recebendo essas boas notícias de Timóteo, a ideia é que Timóteo acabou de chegar, Paulo não perdeu tempo e logo escreveu a eles para expressar a profunda alegria deles pelas boas notícias, as boas novas trazidas de Tessalônica, sobre o estado da fé daqueles irmãos, sobre os sentimentos daqueles irmãos, daquela igreja, para com o apóstolo Paulo, e sobre os efeitos que aquelas boas novas tinham produzido em Paulo, em meio às suas tribulações, lutas, aflições, labores ministeriais, haviam confortado, consolado grandemente o apóstolo, haviam vivificado mesmo seu coração, haviam produzido profunda alegria espiritual diante de Deus, por isso o havia levado a expressar a sua gratidão a Deus e havia intensificado as orações de Paulo por aquela igreja e particularmente no sentido de que Deus abrisse caminhos para que ele retornasse à igreja e ali pudesse continuar sendo um instrumento da graça de Deus, abençoando aqueles irmãos, avançando a fé daqueles irmãos, para que eles pudessem compreender melhor as verdades de Deus, inclusive acerca daquilo que nos aguarda, do objeto da nossa esperança, que ele vai tratar no capítulo 4, aqui ele já está preparando o caminho para tratar desse assunto, que era seu propósito, que diz respeito à segunda vinda do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do nosso estado e do estado daqueles que já partiram dessa vida e que serão ressuscitados
quando o Senhor Jesus retornar em glória. Quero apenas concluir, meus irmãos, a exposição desses versículos, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições que ele contém. Como mencionei no início, esses versos ressaltam o valor das boas notícias, o valor das boas novas. E mais uma vez, cito Salomão: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. As despedidas, as separações sempre causam dificuldades, ansiedades, às vezes alguns problemas, como estavam ocorrendo ali, mas as boas notícias vindas de terra estranha, especialmente de boas notícias acerca da fé da igreja, do desenvolvimento espiritual da igreja, são boas notícias que confortam, que consolam, que animam, que encorajam, que vivificam os ministros que dedicam a sua vida à igreja, suas vidas à igreja, e têm como grande meta e como grande objetivo apresentar a igreja diante de Deus como sem mácula, sem defeito, sem ruga, porém santa e sem defeito. A maior recompensa dos ministros genuínos do Evangelho, daqueles que laboram para o progresso da igreja e para a promoção do Evangelho e para a promoção do reino de Deus, meus irmãos, é constatar o progresso espiritual daqueles que Deus colocou sob os nossos cuidados. Eu penso que os pais compreendem bem isso, porque se aplica da mesma maneira aos ministros do Evangelho. Assim como a melhor recompensa que os pais podem receber dos seus filhos não são presentes, não são camisas, nem bens materiais, mas que eles avancem na fé, continuem firmes no Senhor, manifestem firmeza na fé e no amor e nas suas afeições para com seus pais. Assim também, a maior recompensa que os ministros podem receber da igreja é ver que aqueles para quem eles têm dedicado a sua vida, pregando o Evangelho, ensinando, orientando, instruindo, animando, confortando, consolando, repreendendo também quando necessário, andam avançando na fé, no amor e manifestando para com seus ministros os mesmos sentimentos que eles sentem e nutrem por aqueles que Deus colocou sobre os seus cuidados, sobre os nossos cuidados. Saber que os membros da igreja, que nós amamos e dedicamos a nossa vida, nutrem por nós o carinho, o amor que nós nutrimos por eles, é uma das maiores recompensas que os ministros do Evangelho podem receber das igrejas, dos membros das igrejas que eles pastoreiam, que eles pregam, a quem eles pregam o Evangelho. Os efeitos, meus irmãos e irmãs, que essas boas notícias acerca da fé e dos sentimentos da igreja por seus ministros produzem em nós são esses mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. São conforto, eles nos confortam, nos encorajam como nada nesse mundo. Eles vivificam mesmo as nossas almas. Quem pensa que os ministros não se abatem, no certo sentido, não morrem, muitas vezes, de angústia, de preocupação, o apóstolo Paulo trata desse assunto como que dizendo, olha, quando um membro da igreja sofre, nós sofremos com eles. Quando eles se alegram, nós nos alegramos com ele. Nós compartilhamos, diz o apóstolo Paulo, das experiências da igreja, quase que de uma maneira mística, como marido e mulher, que se tornam um só corpo, compartilham das alegrias
e dos sofrimentos um do outro. Os irmãos certamente têm em mente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu no seu currículo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 11, a partir do versículo 23, especialmente lá no final, quando depois de narrar todas as privações e sofrimentos externos que ele vinha experimentando, ele diz a partir do versículo 8, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E olha o que ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é que se escandaliza, que eu também não me escandalize. É como se Paulo estivesse dizendo: quem é que se alegra, que eu também não me alegre. Quem é que sofre, que eu também não sofra. Quem é que enfraqueça, que eu não enfraqueça junto. Que não me abata junto. E quem é que se alegra, que eu também não me alegre junto. E quem é que se regozija, que eu também não me regozije juntos. Quando o apóstolo Paulo recebia notícias das lutas, das dificuldades, dos problemas, das incompreensões, ninguém se engane, meus irmãos, ele se abatia. E assim se abatem também os ministros do Evangelho. Como os pais se abatem quando veem os filhos não avançando como deveriam avançar, não se conduzindo como deveriam se conduzir, não perseverando na fé como deveriam perseverar, não amando como devendo amar. Os pais sofrem desse jeito. Por outro lado, e esse é o tom que nós temos na sessão de hoje, da carta que estamos estudando, quando temos notícias de que os irmãos vão bem, avançando na fé, firmes no amor, sentindo por nós o mesmo que sentimos pelos irmãos, isso é para nós como tônico de vida, como água para refrescar pessoas que estão sedentas no deserto e produz esses efeitos no nosso coração: consolo, encorajamento, alegria, vivificação, gratidão, e nos conduzem a Deus para pedir mais, interceder mais por aqueles que pela misericórdia e graça dele, por isso nós vamos a ele, que é de quem vem toda a fonte de vida, toda bênção, toda graça, toda boa dádiva, todo dom perfeito, para dizer: Senhor, muito obrigado pela tua graça na vida desses irmãos e irmãs, e aquilo que o Senhor tem feito, leva avante, produz mais e mais, e abençoa, e enriquece, e faz com que esses irmãos e irmãs cresçam mais e mais na graça e no bom testemunho que tem dado para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Percebam bem isso, irmãos. A sua gratidão, em última instância, é sempre a Deus, porque Ele sabe que todas essas bênçãos, tanto a fé dos Tessalonicenses, como o amor, como o sentimento que eles nutriam por Ele, como em Paulo, conforto, consolo, alegria, gratidão, tudo era fruto da graça de Deus, tudo era resultado da obra redentora do seu Filho morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, irmãos.